Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre Python. Nessa aula nós vamos realizar aqui uma tarefa junto, tá bom? Para que a gente possa estar revendo tudo aquilo que a gente já aprendeu. Então, não só rever, mas poder colocar em prática, poder ir de encontro a algumas dúvidas, ver se realmente estamos, né, conseguindo entender o assunto, se precisamos rever alguma coisa, tá bom? Então, realizando tarefas, né, praticando, que nós realmente aprendemos, tá? Então, o intuito aqui é que vocês consigam aprender, tá? Que vocês consigam entender realmente como as coisas funcionam, como é que funciona a lógica em programação, como é que eu desenvolvo algo, entendeu? Como é que eu consigo colocar em prática isso. Então, você vai conseguir colocar em prática fazendo atividades, tá? Realizando o projeto. E como é que você vai de encontro com as suas dúvidas? Quando você chegar em alguma parte do código, você falar, poxa, eu não consegui fazer isso, eu não entendi como isso é feito, isso já diz para você, já levanta uma alerta, um sinal de alerta na sua mente, poxa, eu preciso rever esse assunto, eu preciso praticar mais sobre isso, né? Então, porque existe ainda uma deficiência, existe ali, querendo ou não, algo que ficou faltando, né? Para que a gente possa realmente prosseguir. O meu intuito aqui, gente, é que vocês consigam, né, caminhar sozinho, tá bom? Então, eu tento passar de uma maneira bem clara, de uma maneira que todos consigam compreender, principalmente aqueles que têm mais dificuldade, né? Então, às vezes, eu tento não usar nenhum tipo de palavras que seja muito teórica, né? Tento não ser tão teórica, mas ir realmente de encontro das dúvidas de vocês, para que vocês possa realmente entender como aquilo é feito, tá? Nós vamos criar aqui um jogo chamado Batalha das Estrelas. Não vamos desenvolver a parte de interface gráfica nessa aula, mas eu vou trazer a parte da interface gráfica. Aí uns vão dizer, poxa, mas por que já não faz tudo num vídeo só? Dois motivos. O primeiro é que se eu fosse desenvolver toda a parte lógica e depois a parte da interface gráfica, explicando passo a passo como eu faço, essa aula ficaria imensa. O segundo ponto é que eu quero dar muito mais ênfase à parte lógica, tá bom? Porque a parte principal é a parte lógica, é a gente realmente entender como é feita as coisas. Então, nós vamos passar pela parte lógica e na outra aula eu vou fazer a parte da interface gráfica, né? Se eu poderia falar para vocês, como tarefa, faça a parte da interface gráfica. Porém, embora eu tenha explicado para vocês como utilizar imagem na biblioteca Tequita, eu não trouxe nenhum projeto que faça utilização de imagem. E eu não gosto de mandar, de falar para vocês fazer uma atividade sem que eu antes tenha mostrado como é que se faz isso. Então, eu vou vir depois e vou trazer a parte da interface gráfica para que a gente possa ter um projeto, para a gente possa ver juntos como é que trabalha com imagem utilizando a biblioteca Tequita, tá? Mas se vocês quiserem tentar ir fazendo, tá? Vocês podem ir tentando fazer. Isso acrescenta para vocês, gente, aumenta o conhecimento de vocês. Então, se vocês tentar caminhar com as suas próprias pernas, isso vai ajudar vocês. E aí depois vocês poder vir no vídeo que eu vou gravar, eu vou mostrar passo a passo como é que faz, e vocês poder tirar as dúvidas de vocês, ver aonde vocês errou, né? Ou como é que faz isso, né? Oxa, né? Aprender mais é gratificante para vocês mesmo, tá? E para mim também é gratificante saber que vocês estão conseguindo chegar lá, né? Estão trilhando esse caminho, tá? Então, bora lá. Nós vamos criar junto aqui o jogo chamado Batalha das Estrelas. E o que ele espera que a gente faça? Ele espera que a gente crie um jogo onde seja gerado aleatoriamente dois nomes de artista, tá bom? Então, vamos lá. Se eu vou precisar gerar aleatoriamente, eu já tenho uma biblioteca que gera algo aleatoriamente para mim. Vai pensando aí qual é essa biblioteca, tá? Segundo, altere a ordem dos artistas aleatoriamente. Uma coisa para se pensar, né?
Pergunte ao usuário qual dos dois tem a maior pontuação. Então, preste atenção, esse jogo como é que ele funciona? Eu vou ter dois artistas, tá? E o usuário precisa adivinhar qual é o artista que tem maior pontuação, tá? E aí, com base nisso, vai ser verificado, ok, o ranking para ver qual artista tem a maior pontuação. E aí eu preciso verificar se o usuário ele aceitou, ele escolheu o artista que realmente tem a maior pontuação, ok? E aí eu devo depois mostrar o resultado ao usuário se ele aceitou ou errou, tá? Se ele errar, eu tenho que observar assim, se ele errar, o jogo termina. Então ele vai continuar jogando, então eu vou ter um loop, olha aí, ó, né? Então se enquanto ele estiver aceitando esse jogo continua, porém se ele errar, o jogo termina. Observação: deve manter o artista vencedor da rodada anterior para a próxima rodada. Então eu vou ter que pensar de alguma forma de que se o usuário disser, ó, a Beyoncé ele tem a maior pontuação, sei lá, com, sei lá, qual artista aqui, a, a Rihanna, sei lá. Aceitou. Então, eu tenho que manter a Beyoncé para a próxima rodada, porque ela é a artista vencedora e aí ela vai ser comparada com outra, tá bom? Então é isso que vai funcionar. Bora lá. Vamos para a parte aqui da lógica. Aqui está falando que eu tenho que gerar aleatoriamente. Então, se a gente já está falando que vai gerar aleatoriamente, eu já sei que eu preciso de um carinha chamado random, ok? Por quê? Porque essa biblioteca ele gera valores aleatórios para mim. E eu quero gerar dois nomes aleatórios, tá? Outra coisa, de onde vai vir as pontuações desse artista, tá? Vai vir de uma API. Então, eu vou fazer um request. Então, eu preciso da biblioteca request. Só que para mim poder utilizar essa biblioteca request, deixa eu vir aqui. Eu vou ativar o ambiente virtual, porque eu instalo as minhas coisas no ambiente virtual, mas se você não instala no ambiente virtual, você instala na sua própria máquina, você não precisa ativá-lo, ok? E aí você vai dar aqui um pip install request, tá? Porque você precisa instalar essa biblioteca para que você possa usá-la. Eu já tenho instalado aqui, tá? Então você dê aí um pip install request. E vamos utilizar essas duas bibliotecas. Não se preocupe, eu vou explicar mais sobre o API, tá? Quando a gente chegar lá. Vamos trabalhando aqui. Eu vou criar aqui a nossa função main, tá? A nossa função main é a função principal, né? A função main é a função principal. Então, essa função é a função principal para a execução do jogo. É aqui onde basicamente a lógica do jogo vai estar, tá? E aí, o que eu vou vir? Eu só vou fazer aqui um if name foi igual main. Eu vou chamar quem? A minha função principal. O que eu estou, na verdade, fazendo? Eu estou verificando se o script que eu estou rodando é o script principal. Ele é o main, tá? Se ele é o script principal, ele vai retornar isso aqui true e ele vai chamar a minha função main, tá? Que ainda não faz nada. E aqui eu só estou fazendo gerando aqui um docstring, que eu estou dizendo que se eu colocar o meu mouse aqui, eu consigo ver que essa função aqui ela não retorna nada e o que ela faz é a função principal para a execução do jogo, tá? Bem, bora lá. Vamos começar. Eu vou criar aqui, primeira coisa que eu vou criar é uma lista com os nomes dos artistas, tá bom? Lista de nomes de artistas. Isso aqui é uma variável. Eu estou criando uma variável e eu vou atribuir para dentro dela uma lista, tá bom? Então, uma lista dá por colchete. E eu estou atribuindo aqui uma lista vazia
para dentro da minha variável lista de nome de artista. Só que eu não quero atribuir uma lista vazia. Eu quero atribuir uma lista contendo o nome de alguns artistas, ok? Então, eu vou vir aqui e eu vou copiar já isso que eu já tenho aqui, para adiantar, ó, e vou colocar aqui, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, Taylor Swift, o 2, Coldplay, Rihanna, Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga, Shakira, Ariana Grande, Adele, Lana Del Rey. E aí, vocês copiam aí, tá bom? Bem, espero que vocês tenham dado pausa e tenham copiado. Bora continuar, tá bom? Tá, o que eu preciso fazer? Crie um jogo onde seja gerado aleatoriamente 2 nomes de artistas. Então, eu preciso escolher os 2 nomes desses artistas aleatoriamente, não é verdade? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função, tá bom? Lembre que na aula passada eu falei, olha, você tem um problema e você deve pegar esse problema e dividir em pequenas partes. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dividir o nosso projeto em pequenas partes para que a gente possa realizá-lo, ok? Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou definir uma função chamada gerar aleatoriamente. Eu poderia colocar aí o nome de artista, ok? Mas eu vou colocar aqui, gerar aleatoriamente. E aqui eu vou já colocar a descrição, o que essa função ela faz. Então, um docstring aqui gera um nome aleatório da lista fornecida, tá? Então, vamos lá, eu estou criando aqui uma função chamada gerar aleatoriamente, que eu vou passar aqui o parâmetro chamado lista de nomes. Por quê? Porque eu espero receber um atributo. Eu espero que quando a minha função gerar aleatoriamente for chamado, seja passado para mim quem? A lista de nome de artista, tá bom? Então, eu quero receber esse atributo para dentro do meu parâmetro aqui da minha função. E aí, sim, eu vou pegar e vou gerar aleatoriamente, vou selecionar um nome aleatoriamente. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma variável chamada nome. Vou chamar minha função rando, porque a minha função rando, eu não falei que ele gera valores aleatoriamente. Então, eu posso vir aqui, chamar a função choque. E essa função, ela vai pegar aleatoriamente um nome dentro da minha lista e vai passar para mim. Então, eu vou vir aqui e vou passar aqui minha lista de nomes. E aí, eu preciso retornar o nome. Então, se eu olhar agora aqui, eu vejo o quê? Que a minha função, ok? Que é uma function, é uma função chamada gerar aleatoriamente, recebe aqui uma lista, né? Eu poderia chegar aqui e dizer qual é o tipo, tá? Então, se eu ver agora, eu vou ver que espera receber uma lista, tá? Só que eu vou tirar essas coisas para não confundir vocês, porque a gente não trabalhou com isso ainda. Então, eu não quero confundir a cabecinha de vocês. Então, bora seguir o que nós já sabemos, tá? Eu tenho uma função chamada gerar aleatoriamente, que eu coloquei como parâmetro. Então, nós vamos receber um parâmetro chamado lista de nomes. E eu vou gerar aleatoriamente um nome, tá bom? Então, vai ser selecionado um nome aleatoriamente da lista. E eu vou retornar esse nome selecionado, tá bom? Então, eu estou retornando aqui esse nome selecionado. Agora, eu vou voltar aqui. E eu preciso pegar um nome lá, né? Mas eu preciso chamar a função. Então, eu vou vir aqui, ó. Vamos fazer o quê? Eu vou escolher. Vamos lá, vamos comentar, né? Acho que comentar as coisas fica melhor para vocês. Lista de nomes de artistas. Aqui eu estou, seleciona um nome aleatório da lista. E aqui eu estou retornando o nome selecionado, tá? Aqui eu vou escolher um primeiro
Vou escolher o primeiro artista inicial. E aqui eu vou pegar aqui, ó, criar uma variável chamada nome artista 1, tá? Então eu tô criando uma variável chamada nome artista 1 e eu vou chamar quem? A minha função, gerar aleatoriamente, passando a minha lista de onde contém o nome dos artistas, que vai ser retornado para mim que aleatoriamente um nome aqui, que eu não sei qual é esse nome, tá? Então aqui ele vai gera um nome aleatório da lista, tá? E aí se eu der aqui um print, nome artista 1, eu vou ter um nome. Então eu tenho aqui já a Rihanna, tá? Se eu rodar de novo, Lana Del Rey. Se eu rodar de novo, Ariana Grande. Se eu rodar de novo, Coldplay. Se eu rodar de novo, Lady Gaga. E assim vai. Okay? Então ele está pegando aqui aleatoriamente. O que eu vou fazer, gente? Eu não quero que esse jogo fique infinitamente, né? Então, eu vou vir aqui e eu vou remover a pessoa que já foi escolhida da lista, tá? Para ir eliminando as pessoas da lista. Então, eu vou vir aqui e vou falar assim, ó, lista de nome de artista, remove, a funçãozinha remove, então eu vou remover quem? O nome do artista 1. Presta sua atenção. Eu tenho uma lista e em lista eu tenho uma função chamada remove, que se eu passar o nome do elemento da minha lista, eu consigo remover esse elemento da minha lista. Que nós já aprendemos isso, não aprendemos? Lá em lista, tá bom? Se você não lembra disso, aprendemos lá em lista. Bora lá. Então, eu tenho aqui uma lista e eu quero remover, então eu estou chamando a minha função remover, e eu quero remover o quê? O elemento que contém o mesmo nome que está dentro da minha variável nome artista 1. Por exemplo, vamos rodar aqui. E melhor, peraí. Vou fazer assim, ó. Print lista de nomes. Vou vir aqui, printar o print nome artista 1. Print, aqui print, pam, 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 pronto. O que eu estou fazendo aqui? Estou gerando aqui, eu estou criando aqui uma lista com os nomes dos artistas e eu vou imprimir o nome do artista. O nome do artista, vou imprimir a lista contendo os nomes dos artistas. Depois eu vou chamar a função que vai gerar um nome aleatório da lista e eu vou atribuir para o nome por dentro da variável nome artista 1 e vou imprimir esse nome. Depois eu vou remover o nome desse artista da minha lista e eu vou imprimir a lista contendo agora sem aquele artista que foi gerado, tá bom? Então bora lá. Eu tenho aqui, ó, o Coldplay, ok? Então, nós podemos ver aqui, ó, que o terceiro elemento aqui é o Coldplay. Mas o Coldplay, uma lista em Python, né, em programação, não é o terceiro elemento, né? É o elemento 2, porque nós começamos a contar do zero, né? Então, 0, 1, 2. Então, ele está na posição 2 no nosso array, tá? Que é uma lista. Bem, o nome sorteado lá aleatoriamente foi o Coldplay. Foi o Coldplay, só que o porém, gente, se a gente chegar aqui, ó, vamos ver aqui, ó, ter o switch, o 2 pulou para a Rihanna. Quer dizer o que? Que ele removeu. Então, nosso código aqui está funcionando. Ele cria a lista, ele imprimiu a lista para nós, ele gera um nome aleatoriamente, ele pega esse nome que foi gerado aleatoriamente e remove da nossa lista, e aí nós não temos mais o Coldplay aqui. Vamos rodar de novo? Vamos ver qual é o próximo aqui. Taylor Swift. Então, o Taylor Swift estava aqui já em primeiro lugar. Veja só, não temos mais Taylor Swift em nenhum outro lugar aqui. Então, ele está removendo. Então, está funcionando o código. Aí, gente, entra outra dica para vocês. Faça o código de vocês dando um print. O print, gente, é o melhor debug
do programador. É o que vai ajudar vocês quando você estiver realizando ali o seu código. Lógico, se você for trabalhar, o seu código vai passar lá pelos testes, né? Vai ter lá uma equipe de teste que vai testar o seu código. Às vezes a equipe de teste é você mesmo. Mas em grandes empresas, né, se você for trabalhar em grandes empresas, ele tem ali uma equipe de teste e o seu código vai passar por uma equipe de teste. Por que, que tem que ter uma equipe de teste e não deveria ser você a pessoa que está testando? Porque você já está desenvolvendo, tá bom? Quem está desenvolvendo, embora né, nós estamos desenvolvendo, estamos preocupados sim com os bugs, tanto que a gente vai desenvolvendo e vai printando, vai rodando o código, vai analisando né, o que está sendo feito. Mas às vezes a gente não enxerga, porque nossa mente, nós já estamos pensando e raciocinando uma lógica para aquilo dar certo, tá? O cara do teste tem que ser aquela pessoa que não conhece o seu código. Por isso que diz que o melhor testador é quem? O usuário final, não é verdade? Porque a grande maioria das empresas, desenvolvedores de jogos, eles criam uma chave, né? Uma chave para uma certa quantidade de pessoas poder jogar o jogo antes mesmo do jogo ser lançado, antes mesmo do jogo sair à venda. Porque são melhores testadores, são aquelas pessoas que realmente não sabem como aquilo foi feito, que vai testar, vai encontrar os bugs, vai relatar os bugs, e isso vai tornar o quê? Um negócio eficaz. Então, o testador tem que ser alguém que não conheça o seu programa. O melhor testador é você criar o seu projeto e mandar sua mãe utilizar. Alguém que não saiba o que você está fazendo, que não conhece o que você está fazendo, que não vai estar pensando como você está pensando. E aí sim, ela vai encontrar o que? Os bugs. Então, a melhor coisa, gente. Então, o certo, as empresas elas têm que ter uma equipe separada. Aquele que testa e aquele que desenvolve. O que vai testar, ele não pode ter conhecimento do que o que o desenvolvedor ele está fazendo, para que isso não venha interferir na parte de teste, tá bom? Lógico que o testador, ele vai ter todo ali a parte de programa, vai testar tal, e lógico que ele vai ter uma visão mais crítica, né? Ele vai ter uma visão diferente de você. Por isso que existe cada pessoa tem que estar no seu devido lugar, né? O carinha do banco de dados, responsável pelo banco de dados, o do front-end, responsável pelo front-end, o testador por testar, o carinha do design para criar a parte da interface gráfica, e assim vai, né? Cada um estudou e se especializou naquilo. Ele é bom naquilo que ele faz, tá bom? Então não vamos desmerecer os profissionais, né? Então a empresa que usa o próprio programador para testar, né, ele está falhando nessa parte de que tipo o testador ele não deve ter conhecimento ali, né, do código, para que ele possa realmente ter uma visão crítica, para que realmente, né, quando o nosso programa, né, a nossa aplicação, ele chega no usuário final, ele chega de uma forma que tenha menos crítica, né? Tenha menos erro, né? Não estou dizendo que não vai ter, gente. Não quer dizer que vai ser perfeito, né? Mas às vezes para não ter um impacto negativo, né? Por exemplo, quando um jogo é lançado e basicamente ninguém testou aquele jogo antes, né? A não ser a equipe de teste, enfim, e ele tem muito bug, além das pessoas, lógico que as pessoas não vão ficar com um jogo que está travando, não está rodando, não está funcionando no seu computador, até porque jogos costumam ser caros. Então o que você faz? Você compra, você vê que não funciona, não está da maneira que você espera, você devolve. E isso é ruim para a empresa, porque ela está perdendo ganho, né? Você não vai querer recomprar aquele jogo porque você já se estressou com ele. O segundo lugar é que isso se espalhe. Então, as pessoas elas não compram porque outras pessoas já vão dizer: o jogo tem muitos erros, tem muitos bugs, não funciona, tá travando.
E isso gera o quê? Prejuízo, né? Então, é por isso que tem a equipe de teste e o melhor também é sempre procurar, né, a gente aprende na faculdade de que o projeto em programação ele deveria ser entregue em partes, né? O programa não deveria ser entregue por completo, né? Você fazer ele todo e entregar para o usuário, né, final, ele todo pronto, mas por partes, porque ele já iria testando, né, e já ia dando o feedback, em que, olha, tal coisa não está funcionando da maneira que eu esperava, ou tem um erro aqui, né, e aí você já iria consertando, e com isso, o que aconteceria quando o projeto realmente fosse entregue por completo, aí estaria realmente pronto, né. Tem coisa que assim, gente, vocês vão aprendendo, né? Nós vamos aprender, né? Como a gente vai estudando, né? Existem pessoas profissionais nisso, né? Existe toda uma ciência, existe pessoas que estão ali, né? Trabalhando, tentando fazer com que cada dia o processo seja eficaz para que os programas desenvolvidos, né? Cada dia sejam melhores, né? E isso vai melhorando também nós como os programadores, tá bom? Então, dito isso, vamos agora remover aqui os prints, tá? Já deu os prints aqui, não preciso mais dele, eu já sei que isso aqui está funcionando. Então, aqui eu estou fazendo o que? Eu estou aqui, remove o nome gerado da lista para evitar repetição. É isso que eu estou fazendo só, tá? Agora, gente, eu preciso acessar, eu preciso obter a informação do estatista escolhido, tá? E eu vou obter isso fazendo uma requisição, ok? Dito isso, eu vou parar aqui um pouquinho para eu explicar um pouco sobre API, tá bom? Então, bora lá. API, gente, significa em português interface de programação de aplicação. Isso, tá bom? Então, API, interface de programação de aplicações. Dito isso, a API, gente, ele é um conjunto de regras, ok? E definições, então nós temos não só as regras, mas definições, que vai nos permitir que diferentes softwares se comunicam e trabalham juntos. Jéssica, eu não entendi. Como assim? Uma API é um conjunto de regras e definições que vai nos permitir que diferentes softwares eles possam se comunicar e trabalhar junto. Bem, resumindo assim, de uma maneira bem simples, bem clara assim, para que todo mundo possa entender, isso quer dizer que uma API ele define como os desenvolvedores, e quando eu falo desenvolvedores, estou falando eu e você que somos programadores, tá bom? Então, nós programadores são desenvolvedores, pode interagir com um serviço ou uma aplicação. Então, uma API, ele vai definir como eu, como você, vai interagir com um serviço ou a aplicação daquela API, tá bom? Tá. Dito isso, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, você vai poder acessar as funções ou dados de um serviço sem que a gente precisa saber como ele funciona por dentro. Eita, Jéssica, como assim? Peraí, não estou entendendo. Você está falando que a API ela vai definir como eu, programador, desenvolvedor, vou interagir com aquele serviço ou a aplicação. Sim, é isso mesmo que eu estou falando. A API ela já define para você como você vai utilizar dela, tá bom? E a mesma coisa, eu estou dizendo que a API ela já nos dá as funções, né, para a gente poder acessar as funções, acessar os dados, né, enfim, o serviço, né, de uma forma que a gente não precise saber como é que funciona por dentro, sem saber qual é o código interno. É isso, gente. Resumindo, você não precisa saber como é que é o código interno. Você não precisa saber como que está funcionando lá dentro. O que você precisa saber
como você vai realizar, como posso dizer, como você vai trabalhar com aquela requisição, como você vai acessar aquele serviço. Então, você vai chegar para mim e falar assim, Jéssica, então eu vou conseguir fazer uma interação com o serviço? É isso? Sim. Tá, mas como é que eu consigo fazer então essa interação com o serviço se eu não sei como funciona por dentro? Aí que está a vantagem da API, entendeu? Porque as API, gente, elas vai permitir que a gente use das funcionalidades do serviço sem entender do código interno. Então, olha só, estou batendo na mesma tecla. Você não precisa saber como funciona o código interno. Você não precisa se preocupar com isso. A API ela já vem para facilitar isso, tá bom? E ainda por cima eu consigo acessar o serviço, eu consigo acessar a funcionalidade, eu consigo acessar os dados. Ah, Jéssica, mas eu não estou entendendo. Dê um exemplo. Tá. A gente vai utilizar aqui a API do Vagalume, tá bom? Que em algum momento você já entrou lá no Vagalume, se você toca, né? Seja para ver a letra da música, seja para ver as cifras das músicas, enfim, seja para que for, você, algum momento você passou lá naquele site, tá? Então nós vamos utilizar a API do Vagalume para que a gente possa desenvolver o nosso joguinho de Batalha das Estrelas, tá? Com essa API, nós vamos ver qual artista tem a maior pontuação. Veja só, nós não precisamos entender o código interno, nós não precisamos entender como é que as coisas foram criadas lá, como é que as coisas funcionam lá. Pois a API, gente, ela já vai permitir que eu e você use as funcionalidades do serviço sem tentar ou ter que entender o seu código interno. Tá claro isso? Tá, Jéssica, eu entendi que eu não vou precisar me preocupar em entender o código interno para usar. Mas então, como é que utiliza? Bem, então a gente vai entrar agora na parte de padrões e protocolos da API. A API, gente, vem sendo usado com padrões. E os padrões de API sempre são, grande parte, maioria das vezes, e acho que eu ainda não vi outra forma, a não ser HTTP e HTTPS, tá bom? Então, você tem ali um padrão. E o padrão dos APIs é o quê? HTTP e HTTPS. Esses são os padrões e protocolo utilizado pelo API. Isso vai facilitar a integração entre sistemas. Por quê? Porque se eu tenho ali uma API que o protocolo dele, os padrões dessa API é usado HTTP e HTTPS, já facilita o meu entendimento. Quando eu quiser fazer uma requisição, eu preciso o quê? Ter o protocolo, eu preciso ter aquele padrão. E aquele padrão, ele é sempre o quê? Um HTTP ou um HTTPS. E a gente vai ver isso, tá bom? Então, podemos fazer um request, tá? E o que é um request? É fazer ali uma requisição HTTP, olha só, um request, olha só. Um request é uma requisição HTTP. E o protocolo e o padrão de uma API e não é HTTP e HTTPS? Então, veja só, uma coisa está ligada à outra. Então, a gente vai fazer uma requisição. E essa aquisição é uma requisição, vai fazer uma requisição HTTP ou HTTPS. Então, tá bom. Então, nós podemos fazer um request para fazer uma requisição HTTP, que no nosso caso, nós vamos utilizar para fazer o GET. O GET, gente, é para acessar alguma informação. Como, por exemplo, no nosso caso, a pontuação do artista. Jéssica, uma requisição HTTP, ele só pode ser um GET? Não, nós vamos fazer o GET porque a gente vai estar acessando uma informação. Mas poderia ser um post para poder adicionar uma informação lá. Poderia ser
delete, para deletar, ok? Poderíamos atualizar, enfim, tá? Pensa assim, funciona basicamente igual um banco de dados. Você não consegue acessar a informação no banco de dados, você não consegue adicionar, inserir uma informação no banco de dados, você não consegue deletar uma informação do banco de dados, você não consegue atualizar aquela informação do banco de dados. É basicamente isso, tá? Gente, eu estou explicando assim de uma maneira bem simples para que não tenha dúvida, né? E é lógico que eu aconselho vocês ir atrás de toda a teoria, realmente se aprofundar, tá? O que eu estou dizendo? Que uma requisição HTTP não é só acessar, porque, né, já que eu falei sobre o GET, não ficar dúvidas aqui. Só que, gente, a gente precisa lembrar de uma coisa, tá? Que nem todas as APIs estão liberadas para ser usadas. Por questão, lógico, de segurança, né? Lógico que também, por exemplo, a gente vai acessar aqui, né? Então, a gente vai dar um GET, a gente vai estar acessando. Lógico que quando a gente fizer uma requisição, gente, vai ser esperado lá receber uma atualização de volta dessa API, tá? Então, para que ele retorna a informação que nós está pedindo, tá? Então, por isso que é normal, sim, que as grandes APIs elas não sejam liberadas para ser usada por questão realmente de segurança, né? Porque, querendo ou não, lá tem dados, lá tem informações. E nem sempre a gente quer que aquelas informações, aqueles dados, estejam visíveis para todos, né? No nosso caso, a gente está usando algo aqui para aprender, para estudar, né? E não há nenhum problema. É uma API que está aberta, está liberada para ser usada, né? E a gente vai trabalhar ali somente para ver pontuação, né? Quando se fala em dados, né? É uma coisa muito sensível, uma coisa que requer que a gente estude bastante, tá? Porque dados têm que ser protegidos. Então, uma pessoa que trabalha com banco de dados, ele tem que, né, ter isso em mente. É, uma pessoa que analisa dados, um cientista de dados, um analista de dados, ele sabe dessa importância, né, dos dados e de quantos os dados eles são importantes, eles têm que ser bem guardados para tudo, tá? E aí é uma coisa assim, gente, que vai, né, que aí eu teria que ter outra aula para explicar, tá? E aqui, como a gente tenta colocar todo mundo no mesmo patamar, vamos focar aqui nisso aqui, tá? Então, os API, a grande maioria dos APIs, eles requer uma autenticação para garantir que só usuários autorizados eles vão poder acessá-los, tá? Nesse caso, como nós vamos usar uma API aqui para fins de estudo, para aprendermos como utilizar, essa API ele não pede nenhum tipo de autenticação, a gente não precisa ir lá e pedir, atualizar, se autenticar para poder utilizar, tá? E a gente vai aqui também fazer só a parte GET, mesmo que acessar essa informação, tá? Mas aí, com essa base, você já consegue, gente, trilhar o caminho, tá? Ah, Jéssica, eu preciso fazer uma requisição. Vou mostrar como é que faz uma requisição, HTTP, tá bom? Eu preciso ver como é que acessa algo. Vou ensinar vocês como acessar. E aí, com isso, vocês conseguem ir evoluindo, tá? Então, eu vou criar aqui uma função chamada acessar informação artista, tá? E aqui eu vou receber o nome do artista. O que essa minha função ela faz? Ela acessa a URL para obter os dados do artista no Vagalume, tá? Eu vou criar aqui uma variável, que é uma constante, e eu já falei que quando eu coloco essa variável com letra maiúscula, é que eu estou falando aqui que eu estou criando uma constante ela não deve ser modificada, então a gente não deve mudar essa nossa variável, tá bom?
agora vamos lá. Eu falei que uma requisição, né, o protocolo padrão, ele é HTTP ou HTTPS, não é verdade? E aqui eu vou utilizar o quê? Que eu falei? O vagalume.com.br. E aqui eu preciso pegar o nome do artista. E aqui vou dar um index.js. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu vou criar, a URL do artista do Vagalume. Vamos rodar isso aqui, ó. Vamos fazer assim, eu vou vir aqui. Só que aqui, no lugar da variável, né, eu vou colocar o nome. Eu vou colocar aqui, acho que é Lady Gaga. Deixa eu ver se vai estar assim, tá? Pronto. Olha só, é a quantidade de informação. Então, é tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma API, ó. Vamos lá, vamos copiar e colar aqui de novo. Isso aqui é uma API. E eu estou fazendo uma requisição. O que eu estou chegando aqui para ele? Eu estou querendo a informação da cantora Lady Gaga. Aqui. Opa. Lady... aí escrevi errado, não vai, né? Lady Gaga. Tá? E aqui ele retornou para mim as informações. E, gente, aí você tá assustado, né? Você fala assim, poxa, como é que eu vou trabalhar com tudo isso aqui? Mas eu ensinei vocês. É porque às vezes as coisas grandes assustam, na verdade. E aí você olhar para isso aqui, você fala, não sei nem para onde vai. Como é que eu vou mexer com isso? Como é que eu vou acessar o que eu quero? Como é que eu vou procurar alguma coisa que eu quero aqui? Gente, ó, vamos fazer assim, ó, para ficar JSON. Eu vou copiar isso aqui. Eu mandar ele converter para um arquivo JSON. Pronto, agora que está mais bonitinho aqui. O que isso aqui parece para vocês? Olha, chave. Se eu tenho chave, em Python isso aqui é o quê? É um dicionário, não é verdade? Isso aqui é a chave e isso aqui são os valores. Isso aqui é a chave e aqui o valor. Aqui é o nome da artista. Isso aqui é uma chave e isso aqui são os valores. Não é verdade? Então, eu consigo pegar aqui a posição e a pontuação. Então, eu consigo ver aqui qual é a pontuação dessa artista. Tá vendo que é simples? Se eu entendo o que é um dicionário, aí lógico, se você chegar aqui e falar, poxa, eu não consigo saber como acessar, então aí a dificuldade agora não é em API, não é em acessar. Você não está com dificuldade na API em si. A sua dificuldade é na parte dicionária. Você tem que voltar na parte dicionária e aprender como é que cria um dicionário, como é que acessa a chave e os valores, tá? Então, bora lá. Dito isso, vamos voltar lá para o nosso código. Eu tenho aqui, até o momento eu só tenho uma URL que eu vou colocar o nome do artista que vai ser gerado aleatoriamente, tá? E aí, eu vou criar aqui uma variável chamada response. E eu vou fazer o quê? A requisição HTTP para obter todos aqueles dados lá. Que eu vou obter isso aqui, ó. Tá? Ó, é isso aqui, ó. E isso aqui é o que eu vou obter. Quando eu fizer a requisição HTTP, o que vai ser retornado para mim é tudo isso aqui, tá? Então, bora lá. Ó, como é que faz uma requisição? Request, aqui ó, na biblioteca, ó, para fazer uma requisição HTTP, request, ponto, get. Ok? Eu não falei que a gente usa o get para acessar
a informação, não é verdade? Então, ó, ponto get. E aí, qual é a requisição que eu quero fazer? Eu quero fazer nessa API, tá? E eu não falei que uma API ela usa por padrões, ela tem padrões e protocolos e é HTTP e HTTPS. Então aqui está o protocolo padrão HTTPS e esse aqui é minha API. Então eu vou fazer uma requisição para essa API passando o nome do artista e ele vai retornar para mim todas aquelas informações. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó. Vou dar um print. Response.json. Tá bom? Por quê? Porque eu quero, gente, pegar todas aquelas informações que estão aqui, tá? E imprimir. Então, quando eu chegar aqui, eu vou. O que eu estou fazendo? Eu peguei aqui a minha URL, a minha API, tá? E eu estou fazendo uma requisição HTTP, acessando aqui .get, a minha API, e eu vou atribuir, tá bom? Essa informação para dentro da minha variável response. E se eu der só print response? Vamos dar uma olhada aqui. Eu tive aqui uma resposta 200. Quer dizer que foi feito com sucesso. A minha requisição deu certo, tá bom? E aí entra aquela questão dos códigos de HTTP, tá bom? Que aí vocês vão aprendendo conforme vocês for trabalhando com isso, tá bom? Tem os códigos de erro, o código que é cometido erro de usuário, o código realmente de erro do seu código, né, do seu sistema, enfim, tá? E aí eu vou vir aqui fazer o quê? Ó, ponto JSON, tá? Que é uma função, para poder retornar todas aquelas informações. Então, se eu ver agora, eu tenho todas aquelas informações, tá bom? Então, aqui está todas as informações e agora eu posso trabalhar com essas informações. Então, veja só, eu tenho aqui a informação da artista. Então, eu consigo agora trabalhar com isso. Então, bora lá. Eu vou retornar, né? Vou retornar. O que nós estamos fazendo aqui? Faz uma requisição HTTP para obter os dados do artista. Aqui eu vou retornar os dados do artista em formato JSON. Aí vocês vão falar, mas Jéssica, você não disse que era um dicionário? Bora lá, volta lá de novo. Eu peguei lá as informações e converti para um arquivo JSON. Isso aqui não é um dicionário em Python para nós? É. Então, um arquivo JSON em Python é o nosso dicionário, tá? Então, nós vamos conseguir acessá-lo porque nós temos conhecimento de dicionário em Python. Então, nós conseguimos fazer isso. Você consegue fazer isso, tá bom? Então, bora lá. Eu vou vir aqui. O que eu vou fazer? Vou chegar aqui. Chamar minha função. Eu vou passar a lista que contém os nomes. Opa, não, eu vou passar o nome do artista, que foi gerado aleatoriamente, porque eu preciso do nome para poder pegar a informação desse nome desse artista. E essa minha função aqui, ó, veja só, essa minha função, né, ela acessa a URL para obter os dados do artista no Vagalume. E ela me retorna o quê? Um dicionário, né, contendo todas as informações, um arquivo JSON, né, que para nós é um dicionário. Então, vamos falar assim, dicionário, para ficar muito mais fácil a gente compreender como é que a gente acessa as informações, tá? Então, eu vou vir aqui e vou atribuir o que ele está
me passando para dentro de criar aqui uma variável chamada informação do artista 1. Vamos lá, gente. Até o momento, o que a gente fez? A gente criou uma lista de nome de artista, a gente gera o nome aleatório do artista, remove o nome gerado da lista para evitar repetição, e aqui a gente obtém informações do primeiro artista. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos acessar. Vamos ver se a gente está realmente afiado em dicionário, tá? Ó, o que eu vou querer? Vamos lá no... Aqui fica mais fácil da gente ver. Ó, eu quero acessar isso aqui, ó. Ó, o nome do artista, tá bom? Ó, lembra que isso aqui é gerado aleatoriamente, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu quero chegar aqui e daqui eu quero vir para aqui, tá bom? Então, isso aqui é uma chave e isso aqui são os valores, ok? Isso aqui é uma chave e isso aqui é um valor. Então, bora lá. Vamos primeiro acessar a chave, tá bom? A gente vai acessar essa chave aqui, ó, artista. Vamos voltar lá. Ó, vamos acessar a chave. Vamos dar um print. Funcionou. Só que eu quero, ó, retornou os valores. Agora eu quero acessar esse valor aqui. Como é que eu faço? Ó, chave, valor. E aí, para ficar igualzinho, né, já que estamos usando aspas duplas ali, vamos usar aspas duplas aqui também. Lana Del Rey. Bora rodar de novo. Lana Del Rey. Rihanna. Lady Gaga. Rihanna. Adele. Então, vê que ele está acessando. Ele está indo e pegando aqui o quê? O nome do artista. Então, isso aqui está funcionando. Agora eu quero pegar o ranking, ok? Então, bora lá. Vamos ver como é que está sendo feito aqui, ó. Vou precisar disso, porque eu preciso entrar aqui, que isso aqui tudo é um valor. Depois eu vou ter que acessar isso, que é o ranking, para depois eu vir para cá. Então, bora lá. Ó, vamos seguir, ó. Primeiro esse, chave, valor. Vamos lá, viu? Lembra aí de como é que funciona o dicionário. Ó, bora lá. Vamos tirar. Primeiro, já está aqui, mas eu vou copiar e colar de novo com vocês. Primeiro, a gente vai pegar a primeira chave. Vamos retornar. Funcionou. Voltamos para lá. Eu entro aqui, agora eu vou atrás do valor que eu quero. O valor que eu quero é o ranking. Então, eu vou de novo aqui, ó, que é uma chave também. Tá? Porque, ó, esse é uma chave e isso tudo aqui são os valores, né? Aí, isso aqui são os valores, só que aqui eu tenho uma chave que tem outro valor aqui, que pertence ao valor do artista, tá? Eu sei, gente, que é confuso, mas quando você começar a trabalhar, vai ficar muito mais simples, tá? Então, só vamos seguindo ali a ordem, tá? Você vai olhando e vai vendo, ó. Agora é para ter diminuído aqui, ó. Diminuiu. Vou apagar aqui e rodar de novo só vocês verem, ó. Agora aqui, ó, temos, ó, o que nós queremos daqui? A pontuação. Mas vamos voltar lá, porque a gente tá seguindo lá, né? Então vamos lá. Então eu, ó, vim aqui, cheguei aqui, chamei aqui, já estou aqui. O que eu quero agora? A pontuação. Volto lá.
e coloca aqui. Com isso, vou dar aqui outro print. Vou fazer assim, ó. Só pra a gente ver, tá? Vou apagar aqui e vou rodar de novo. Ó. O artista é o Coldplay. A pontuação dele é 89,7. Vamos rodar de novo. O próximo é a Lady Gaga. A pontuação dela é 32,9. Shakira, 27,0. Vamos confirmar isso? Bora lá. Vamos pegar aqui o Coldplay. Bora aqui. Vamos aqui. Vamos rodar aqui. Vamos colar. E agora vamos ver aqui, ó. 89,7, né? 89,7. Funcionando. Então, está funcionando. Então, a gente já viu como é que acessa aí o dicionário, tá? Então, a gente já revisamos também a aula de dicionário aqui. Então, revisamos lista, revisamos dicionário, agora vamos continuar o nosso jogo, tá? Vamos lá, vamos ver o que eu quero fazer. Crie um jogo onde seja gerado aleatoriamente 2 nomes de artista, estamos até o momento gerando um. Altere a ordem dos artistas aleatoriamente, ainda não estamos fazendo. Pergunte ao usuário qual dos dois tem a maior pontuação. Verifica o ranking para ver qual artista tem a maior pontuação. Verifica qual artista o usuário escolheu. Mostra o resultado ao usuário se ele aceitou ou errou. Se ele errar, o jogo termina. Observação: deve manter o artista vencedor da rodada anterior para a próxima rodada. Então, vamos fazer assim. Vamos colocar o while aqui, tá? E o nosso while, ele vai continuar repetindo, ok? Isso aqui, esse loop do jogo, ele vai continuar enquanto houver artista na lista, tá? Porque lembra que a gente tá removendo o artista da lista? Então, uma hora vai esvaziar essa lista. E quando vaziar, isso aqui vai retornar falso. Então, o jogo ele só vai continuar, ó. O jogo ele só continua por 2 motivos. Primeiro, ele está aceitando. Segundo, ainda tem artista na lista. Acabou os artistas, fim de jogo. Ou ele errou, fim de jogo, tá? Então, esse loop aqui, ele continua enquanto houver artista na lista, tá? Então, quando houver artista na lista, ele vai continuar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o segundo artista, porque lembra, eu vou comparar, preciso ser comparado uma comparação entre 2 artistas. O artista 1 com o artista 2, ok? Então, o que eu vou vir aqui? É a mesma coisa. Por que eu estou copiando, gente? Porque eu vou gerar aleatoriamente um nome aqui da lista e eu vou atribuir para o nome da lista 2. E aí eu vou remover esse nome da minha lista, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou acessar as informações desse artista lá, que eu vou obter lá da minha URL, tá bom? E aí eu vou gravar aqui dentro da minha variável a informação do artista 2. Dito isso, vamos só rodar aqui para ver se as coisas estão funcionando, tá? Artista 1, nome artista 2. Print, informação do artista 1. Eu acho que é assim.
E eu também acho que é assim. Se der algum erro, a gente volta para consertar. E vai dar erro, que não é isso aqui não, que eu tô falando. Falando de pontos, é ponto. E aí eu vou copiar essa aqui e colar aqui. Vamos rodar para ver se o código tá tudo funcionando. Aí é que eu tô fazendo um loop aqui infinito, peraí. Vou mudar isso aqui para false. Só para terminar o código, tá? Então foi gerado primeiro a Shakira, depois a Ariana Grande. Eu retornei aqui lá da API o nome, Shakira, e a pontuação. Retornei o nome da Ariana Grande e a pontuação. Pronto, tudo funcionando, tudo bonitinho. Retiro isso aqui, que isso aqui não faz parte disso. Bora continuar. Agora o que eu vou fazer? Agora que eu já tenho o artista 1 e o artista 2, eu preciso verificar qual artista realmente tem a maior pontuação, não é verdade? E aí, eu vou criar uma função que vai fazer isso para mim, tá? Então, eu vou vir aqui, def verifica rank. E aí, eu vou ter a informação. Eu vou fazer assim, ó, para ficar. Aí, eu só preciso copiar e colar daqui. E aí, a gente ganha tempo. Então, eu estou criando aqui uma função para verificar o rank, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, verifica qual artista tem a maior pontuação. E aí, pontos 1. Deixa eu explicar primeiro o que eu estou fazendo, gente. Vamos voltar aqui, ó, que a gente imprimimos. Rank. Olha. Se eu não chamar, não vai ter como a gente ver, né? Vou chamar aqui. É só mesmo pra gente ver aqui uma coisa, tá, gente? Porque quando a gente tá programando, a gente precisa testar as coisas, ó. Isso aqui são números. Mas será que ele tá vindo em formato de número? O tipo dele é número? E aí, se a gente vir aqui e der um typer, a função typer, ele retorna o tipo, na verdade. Então, se agora eu rodar, eu vou ver que isso aqui é um str. E não tem como eu comparar se um str é maior do que o str, porque não tem lógica, não é verdade? Então, eu posso fazer comparação entre números, mas entre string, não. Então, eu tenho que vir aqui e modificar isso. Eu tenho que chegar aqui e dizer que isso aqui, ó, vai ser do tipo float, tá? Eu tenho que mudar. Então, eu tenho que pegar a pontuação do primeiro artista e modificar o tipo dele. Se agora eu rodar, agora sim ser float, quer dizer que eu consigo fazer uma comparação, tá bom? Então, o que eu vou vir aqui? Eu vou vir aqui, ó, vou apagar isso aqui. E eu vou atribuir isso para dentro de uma variável. Vou dizer que pontos 1, que é do primeiro artista. E dentro da variável pontos 2, eu vou atribuir os pontos do segundo artista. Então, basta eu vir aqui, colar isso aqui e colocar aqui o do artista 2, tá bom? Por quê? Porque aqui eu estou acessando as informações da pontuação do primeiro artista. Aqui eu estou acessando a informação do segundo artista. Então, eu estou obtendo a pontuação dos artistas. E eu
estou transformando o que era do tipo str para o tipo float, para que eu possa fazer a comparação, tá bom? Então, eu vou vir aqui, eu vou dizer, eu estou aqui, obtém a pontuação do primeiro artista. Aqui é do segundo. E agora eu vou fazer a verificação. Então, eu vou retornar, ok? O que eu vou retornar? Eu vou retornar o nome do artista que tem o maior pontuação, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, informação. Vou copiar esse aqui primeiro, ó. Informação do artista 1, artista. E eu já vi que para pegar o nome, basta eu dar aqui um desk, né? Então, vou acessar a chave artista, a chave deck, que vai me retornar o nome do artista. Se ele vai me retornar o nome do primeiro artista, se a pontuação 1 for maior que a pontuação 2. Então, se a pontuação for maior que a pontuação 2, retorna o primeiro nome do artista. Se não, significa que quem tem a maior pontuação não é o artista 1, é o artista 2. Por isso, eu vou retornar aí o nome do artista 2. Então, eu vou vir aqui e mudar para o artista 2. Vamos lá, gente, para não ficar dúvida. Eu peguei aqui a informação da pontuação do primeiro artista e a informação da pontuação do segundo artista. Eu estou verificando se a pontuação do primeiro artista é maior que a pontuação do segundo. Se for, eu vou retornar o nome do primeiro artista, porque ele que tem a maior pontuação. Se não, quer dizer que quem tem a maior pontuação é o segundo artista, tá bom? Isso aqui é lógica. Isso aqui é um if, tá bom? Então, aqui eu estou só analisando. Dito isso, eu vou vir aqui e eu vou pegar a informação, certo? Que eu vou atribuir para dentro de resultado. Lembra, eu tenho uma função que retorna algo. Se eu tenho uma função que retorna algo, eu tenho que estar preparada para receber essa informação. Então, eu estou atribuindo para dentro de uma variável. Então, verifica qual artista realmente tem a maior pontuação, tá? Aqui é uma função que vai comparar as pontuações dos dois artistas. Então, eu já sei quem é que tem a maior pontuação. Se eu der aqui um print, vou só dar nome artista 1, nome artista 2, tá? Print resultado. É porque tá rodando ali no loop, tá, gente? Por isso que ele tá fazendo várias vezes. Entre Rihanna e Katy Perry, quem tem a maior pontuação é a Rihanna. Entre a Rihanna e a Shakira, quem tem a maior pontuação é a Rihanna. Entre a Rihanna, Taylor Swift, quem tem é a Taylor Swift. Só que aqui ele tá voltando aqui em Rihanna porque a gente não está tratando ainda, tá? Porque lembra aqui, ó, veja só, o meu while tá depois do primeiro. Então, ele pega o primeiro e ele vai ficar repetindo aí o primeiro, tá? Então, a gente vai tratar isso aqui. Então, na verdade, o que eu queria só ver aqui é se ele estava vendo quem é que tem a maior pontuação. Ele está vendo ali quem tem a maior pontuação. E aí depois a gente pode colocar prints para poder ver tudo certinho, tá? O que eu vou fazer? Eu vou alternar a ordem dos artistas aleatoriamente. Lembra aqui, ó, que ele fala, olha, cria um jogo onde seja gerado aleatoriamente 2 nomes de artista. Isso aqui já foi feito, tá? Então, acabamos com esse. Altera as ordens dos artistas aleatoriamente. Isso não foi feito, mas vamos fazer agora, tá? Então, como é que faz isso? E aí vocês vão aprender uma coisinha aqui, ó. Olha só, preste bem atenção. Eu vou alterar a ordem dos artistas aleatoriamente. Da
maneira que vai ser mostrado lá para eles, tá? Então, eu vou vir aqui, vou fazer aqui, ó, if. Eu não disse que isso aqui ele me gera aleatoriamente valores? Então, eu vou passar para essa função aqui, porque ele vai me tornar uma única coisa, né? Vou passar uma lista. E eu vou passar o valor true e false. Se cair verdadeiro, ok? O que eu estou fazendo aqui, gente? Aqui ele vai decidir aleatoriamente. Deixa eu colocar isso aqui como um comentário, né? Não vai dar erro. Decide aleatoriamente a ordem de exibição dos artistas. O que eu estou fazendo aqui? Se for verdadeiro, ele vai cair aqui. Se for verdadeiro, eu vou deixar nome 1, pontos. 1 vai receber o quê? A informação do artista. Aqui é o nome. E a informação do artista 1. E eu já vou pegar lá de cima para não ter que ficar copiando. Aqui é a pontuação, tá? Então, veja só. O que eu estou fazendo? Eu estou passando o nome do artista para dentro da variável nome 1. Do artista 1, né? O nome do artista 1 para dentro da variável nome 1. A informação dos pontos do artista 1 para dentro da variável ponto 1. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o artista 2. Então, nome 2, variável nome 2 e ponto 2, vai receber o nome do artista 2 e a pontuação do artista 2. Se não, quer dizer que não foi verdadeiro, tá? Então, foi falso. Aí eu vou trocar a ordem. Como é que eu troco a ordem? Eu venho aqui e aí eu só mudo aqui, gente. O artista 2 vai ficar em primeiro e o artista 1 vai ficar em segundo. Na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou alterando as ordens dos artistas, tá bom? Para mostrar para o usuário, ele vai mudar a ordem, entendeu? Pode vir o primeiro e o segundo, se for true, ou pode vir o segundo na frente e o primeiro atrás, entendeu? É só isso que eu estou fazendo. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma coisa aqui, gente, só para depuração, tá bom? Só para a gente poder ver como é que o nosso código está reagindo. Lógico que isso aqui depois tem que sair daqui, tá? Isso aqui é só para teste. Lembra que eu falei que a melhor forma para testar um código é realizando os prints? Então, é só para testar mesmo. Nome 2, pontos 2. Pronto. Tá gerando para todos aqui. Lana. Lady Gaga. Onde foi que eu tirei Lana, gente? A cabeça do ser humano, né? Ariana Grande. Taylor Swift. Ariana Grande repetido 2 vezes. Katy Perry, Ariana Grande. Shakira, Ariana Grande. Adele, Ariana Grande. Beyoncé. Tá funcionando. Então, bora lá. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá. Pronto. Então, agora, bora. Estamos quase terminando, tá bom, gente? Vamos só terminar aqui. O que falta? Isso aqui foi feito. Crie um jogo onde seja gerado aleatoriamente 2 nomes de artista. Altera a ordem dos artistas aleatoriamente. Pergunte ao usuário qual dos dois tem a maior pontuação. Então, bora perguntar. Então, eu vou vir aqui, ó. Perguntar ao usuário
qual artista tem a maior pontuação. Então, print. Qual artista tem a maior pontuação? Vou dar um /N para pular de linha. Vou colocar aqui o primeiro, nome 1. Vou pular a linha, vou colocar o número 2 e nome 2. Vou criar aqui uma variável chamada opção, que vai pegar o que o usuário vai digitar. Então, um input para pegar a entrada do usuário. Digite o número do artista que você acha que tem a maior pontuação. Então, aqui eu vou recebe a escolha do usuário. Tá? Deixa assim para que vocês possam enxergar. E agora eu só preciso o quê? Verificar. Ok? Eu preciso verificar se o que o usuário escolheu, se o usuário digitou, tá certo ou tá errado, né? Então, eu vou fazer o quê? Primeiro vou vir aqui, vou fazer aqui, vou verificar qual artista o usuário escolheu, tá? É isso que eu vou fazer. Então, eu vou vir aqui, ó, escolha do usuário. Vai ser nome 1 se a opção do usuário for igual a 1. Então, se o usuário digitou 1, então quer dizer que ele escolheu o nome do artista 1. Se não, quer dizer que ele escolheu o artista 2, tá bom? Então, eu estou retornando o nome do usuário que o usuário escolheu. É isso que eu estou fazendo. Então, eu estou ficando aqui, ó, a opção é igual a 1, quer dizer que ele escolheu o que está dentro da variável nome 1, o artista 1. Se não, é o nome 2, foi o artista 2, tá? E agora eu posso fazer o quê? Vou mostrar aqui o resultado ao usuário. Então, vou vir aqui, ó, a escolha do usuário é igual ao resultado. O que eu estou fazendo? Eu estou verificando se o que o usuário escolheu está certo, é o correto, é o que tem a maior pontuação, tá bom? Então, o que eu vou verifica se o usuário escolheu corretamente. Se ele escolheu corretamente, eu vou dar um print aqui falando para ele, ó, você acertou. Vou passar aqui o resultado para ele, que lembra, é o nome do artista que tem a maior pontuação. Só que se ele errou, eu também vou passar uma mensagem para ele. Eu vou dizer, olha, você errou. Vou também dizer qual era a pessoa, né, que tinha maior pontuação. Resultado tem a maior pontuação. E aí, lembra? Ó, aqui tem uma observação. Bora lá, vamos ver o que a gente já fez. Cria o jogo onde seja gerado aleatoriamente 2 nomes de artista, altere a ordem dos artistas aleatoriamente, pergunte ao usuário qual dos dois tem a maior pontuação, já fiz. Verifica o ranking para ver qual artista tem a maior pontuação, já fizemos. Verifica qual artista o usuário escolheu, acabamos de fazer. Mostra o resultado do usuário se ele acertou ou errou, acabamos de fazer. Se ele errar, o jogo termina. Isso não fizemos, mas já vamos fazer. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou dar um retorno, ok? Se o usuário errar, o jogo termina. Quer dizer, ele sai dessa função, tá bom? Então, encontrou um retorno, ele sai, tá bom? Então, errou,
Saiu, acabou o jogo, tá bom? Só que eu preciso fazer outra coisa, olha. Deve manter o artista vencedor da rodada anterior para a próxima rodada. Então a gente vai ter que fazer isso aqui e aí finalizamos o jogo, tá? Então, atualizar para a próxima rodada. If resultado é igual informação do artista 1 Jesus, o que você está fazendo? Bora lá. Eu estou verificando se o resultado é igual, quer dizer, porque lá no resultado a gente não retorna, não é o nome do artista. Então eu estou verificando se o nome do artista vencedor é o nome do artista o artista 1, tá? Por que eu estou fazendo isso aqui? Isso aqui é para mantém o vencedor da rodada anterior, tá? Isso aqui é o que eu tô querendo fazer, tô querendo verificar para poder manter. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, informação do artista 1, vai receber quem? A informação do artista 1, tá? Não vou mudar nada. Mesmas informações vai estar aqui. Então o que eu tô fazendo? Eu mantenho as informações do artista vencedor. Só que se não foi o artista 1 que venceu, ok? Se foi o artista 2, então eu vou chegar aqui e vou falar que a informação do artista 1 vai receber a informação do artista 2, tá? Porque lembra, olha só o que eu estou fazendo aqui. O artista 1, ele... Opa, aqui, ó. O artista 1, ele gera aleatoriamente as informações dele uma única vez. Depois é só gerada aleatoriamente, toda vez, só do artista 2. Então eu preciso guardar a informação do artista 1 em algum lugar. Se ele for o vencedor. Se ele não for, olha só o que eu estou fazendo. Se o artista 1 foi o vencedor, ele vai continuar lá sendo o mesmo da informação do artista 1. Se não for ele, eu vou pegar a informação do artista 2 e vou gravar dentro da informação 1, porque dentro de informação do artista 2 vai ser gerado um novo artista com as novas informações que vai ser do novo artista, tá bom? Então, aqui eu faço o quê? Eu atualizo com as informações do novo vencedor. E aí, se ele acertou todos, né? Acabou a lista, né? Porque lembra, o loop ele só vai continuar enquanto o usuário aceitar e enquanto tiver artista na lista. Acabou os artistas, ou ele errar, encerra, tá? E aí, o que eu vou fazer? Ele só vai, gente, cair aqui se acabou as informações lá na lista, tá? Se acabar as informações lá na lista, os artistas, então, parabéns. Você acertou todos. Porque lembra, se ele errar, acabou, sai da função, encerra, terminou o jogo, tá? E eu até poderia colocar aqui, ó, print game over. Agora é rodar o jogo. Tá, peraí que não tá pegando a informação, cadê nome 1? E aí, né, vai pro debug, né? Entrou aqui. Entrou no segundo.
entrou aqui. O que está errado aqui, que ele não está pegando o nome. Tá funcionando aqui. Então, não é aqui o problema. Na verdade, eu já dava para ter visto ali embaixo, né? Porque ele estava imprimindo. Mas enfim, né, gente? Não era aqui. Já dava para saber que não era, porque ele está imprimindo aqui, ó. Ele não está imprimindo aqui embaixo. Então, na verdade, o que eu tô com problema é aqui. Cadê? É aqui. Eu não coloquei a formatação de string. Pronto, agora sim. Vamos lá. Lógico que a gente tá depurando isso aqui, por isso que isso aqui tá aqui, né, gente? Isso aqui não vai estar aqui para vocês, né? Porque senão aí vai estar roubando, né? Mas é só pra gente ver se realmente está funcionando. Então, quem é que tem a maior pontuação? A Katy Perry. Então, eu vou colocar aqui que é a 2. Você acertou. A Katy Perry tem a maior pontuação. Aí, Katy Perry continuou e foi gerada uma próxima, Lana Del Rey. Qual artista tem a maior pontuação? Agora é a Lana Del Rey. Você acertou, a Lana Del Rey tem a maior pontuação. Agora, Beyoncé ou Lana Del Rey. Lana Del Rey continuou. Então, tá funcionando a lógica. Agora é a Beyoncé. Você acertou, a Beyoncé tem a maior pontuação. Agora é a Rihanna e a Beyoncé continua aqui. E a Beyoncé continua ganhando a pontuação. Então, número 2. Você acertou, a Beyoncé tem a maior pontuação. Ou a artista tem a maior pontuação? A Beyoncé, né, que já continuou, ou a Adele? Então, a Beyoncé. Então, 1. Beyoncé ou... continua sendo a Beyoncé. Digita o número do artista. Eu errei sem querer, gente. Eu coloquei 1 e aí, lógico que eu errei, você errou e você tem a maior pontuação. Game over. Perdi, né? Mas tá funcionando. É o que eu quero, na verdade, ver se vai, na hora que limpar a lista ali. Deixa eu só fazer aqui rapidinho, tá, gente? É a Rihanna, 1. É a Rihanna. É a Rihanna. É a Taylor Swift, que é a número 1. É a Taylor Swift, que é a número 2 agora. É a Taylor Swift, que é a número 1. É a Taylor Swift, que é a número 2. É a Taylor Swift, que é a número 2 ainda. É a Taylor Swift, que é a número 2. É a Taylor Swift, número 1. Você acertou. Taylor Swift tem a maior pontuação. Parabéns, você acertou todos. Então, tá funcionando. E aí eu vou dar aqui uma tarefa para vocês, né? Aquelas que gostam, né? Tem gente que gosta. Me dá uma tarefa, né? Porque agora já para ver se eu consigo mexer no código. Coloca pontuação, tá bom? Coloque tipo algo tipo que vai somando aqui a pontuação. Cada vez que ele acertar, some 1 e aí no final ele vai aparecer aqui, ó, no final assim quantos ele acertou, tá bom? Então, você pode colocar aqui criar uma variável que vai inicializar em 0 e ele vai incrementando toda vez que ele acerta. Olha aí, ó, já dei até a dica de como fazer, tá? Uma coisa bem simples, gente. Simples, tá? Então, coloca aí, tenta colocar, tá? Mas o jogo está funcionando e na próxima aula eu vou vir com vocês e vou criar a interface gráfica, tá bom? Porque agora a parte lógica do jogo já está funcionando, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.
de mais um conteúdo, de mais uma aula. Sei que ficou longo, não tem problema, gente, ficar longo. O importante é vocês entenderem. O importante é fazer passo a passo. O importante é a gente conseguir trilhar o caminho juntos, tá bom? Então, beijo, pessoal, e até mais. Tchau, tchau!